Eu pretendo nesse vídeo dar sequência naquele assunto que eu tratei recentemente a respeito do teto de gastos e por que eu entendo que essa barreira do teto de gastos ela deva ser eliminada e devem ser criadas outras métricas de controle para o uso do dinheiro público, mas não simplesmente causando uma trava em relação ao endividamento, em relação ao PIB. Para aqueles que gostaram aí da proposta do canal, peço sempre o joinha, a inscrição no canal, coloco o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e agradeço todos os comentários que foram feitos a respeito desse tema, que eu reconheço que é um tema um tanto quanto difícil, controverso, mas que existem economistas de peso hoje, como o Larry Summers, que foi vice-secretário do Tesouro americano, o Ben Bernanke, que foi presidente do Federal Reserve alguns anos atrás, e alguns outros economistas que têm questionado essa rigidez com relação ao que o Estado pode ou não colocar dinheiro de impostos, né? Deixando claro aqui que eu não estou fazendo uma defesa da estatização, onde o Estado passa a ter empresas, como por exemplo a Petrobras, né? O petróleo de fato é um patrimônio nacional. Você não precisa ter uma empresa de petróleo. A maior margem, se vocês analisarem, é simplesmente na extração do petróleo. Paga-se os royalties, por exemplo. A partir dali, toda a próxima cadeia, as margens são sucessivamente cada vez menores. Então não tem sentido nenhum o Estado, por exemplo, ter refinarias, por exemplo, aqui no Brasil. O dinheiro que se gastou nisso, de fato, foi um dinheiro pessimamente investido. Cadeias de distribuição, petroleiros, postos de gasolina, não é isso que se trata. O que eu quero abordar aqui é em que momento só o Estado consegue realmente reativar toda a máquina econômica, né? Por muito tempo se acreditou que quando o dinheiro deixou de ser metálico e ele passou a ser uma moeda fiduciária. Por que uma moeda fiduciária? Fidúcia é a confiança. Qualquer título, qualquer duplicata, qualquer debenture e o próprio dinheiro, ele tem que ter a fidúcia, ou seja, você tem que ter a confiança de que aquilo vai valer o que está escrito ali, seja o valor de face ou embutido um juro futuro que será pago, né? Os estados modernos, né, eles têm essa característica, eles são perenes. Não existe caso, por exemplo, em situações de falência, por exemplo, do Estado. Ele vai prorrogar essa dívida por mais anos e vai conseguir, em algum momento, pagar aquela dívida. Uns de uma maneira melhor, outros de outra maneira pior, mas isso que é o que tem sido acompanhado aí durante os séculos. O que a gente tem que ver é que, na virada do século XIX para o século XX, o dinheiro de fidúcia ele já era utilizado, mas ainda havia toda uma competição com o dinheiro metálico e havia uma paridade entre esse dinheiro e um lastro em ouro. Esse padrão ouro, como eu já expliquei, foi quebrado a partir do Bretton Woods, logo após no final ali já da Segunda Guerra, eles se reuniram para discutir isso e finalmente se tornou totalmente livre de qualquer correlação a partir de 1971, ali, quando o Federal Reserve americano, no governo Nixon, decide comunicar que, olha, não vai haver mais uma paridade, inclusive do dólar com qualquer moeda, né? Agora, ao longo de todo esse processo, desde o início do século XX, quem detinha o capital sabia que tinha que convencer as pessoas para passarem a utilizar o dinheiro fiduciário. E a partir do início, então, do século XX, com a criação, a maior proliferação, inclusive, de bancos centrais, se começou a homogeneizar o discurso em torno do que seriam as métricas de controle para todo mundo falar a mesma linguagem. Dessas discussões, dessas análises, foi proposto que se controlasse a expansão dessa moeda fiduciária, ou seja, a emissão desse dinheiro poderia comprometer, por exemplo, a questão da estabilidade monetária de um determinado país, gerando, por exemplo, inflação e uma perda de confiança nesse dinheiro. Os exemplos que se tinha do passado, em alguns momentos, quando se criou um papel moeda, que aquilo
desde a França, né, com certas tentativas desde ali do século XVIII que terminaram em uma grande tragédia, ou emissão de moedas de tipos diferentes, e havia uma competição por os vários metais. E à medida que havia uma desvalorização, se emitia mais moedas cada vez com um valor menor, em vez de moedas puras de ouro com misturas de outros metais, e aquilo simplesmente perdia o valor. Então se tinha uma experiência do passado que não era muito boa. Então ao longo do século XX, os organismos multilaterais como o FMI, Banco Mundial, sempre controlaram esse tipo de estratégia com normas muito rígidas. Se ele ia emprestar, ajudar um país, ele queria que o país controlasse o volume de dinheiro em circulação. Até que chega o evento do subprime e, de uma maneira inédita, tanto o Banco Federal Americano, né, o Federal Reserve, como o Banco Central Europeu despejam trilhões de dólares e de euros no chamado quantitative easing, que nada mais era do que emitir de fato dinheiro. Veja que aí não se preocupando com essa questão da chamada base monetária, e com esse dinheiro inclusive recomprando títulos que estavam sem liquidez, porque não tinha mais a confiança de que aquele título corporativo ou aquela ação fosse valer alguma coisa mais para frente, em função de todo o colapso que houve ali de seguradoras, de gestores, de bancos, né, em vários locais. Foi a primeira vez que se quebrou em larga escala esse mantra da expansão monetária. E aí é que se verificou, tanto nos Estados Unidos como na Europa, apesar dessa emissão gigantesca de dinheiro, a estagnação econômica continuou e a inflação ela realmente não demonstrou um aumento, por exemplo, da inflação como se previa. Foi daí que alguns economistas começaram a questionar se, afinal de contas, o gatilho para realmente controlar tudo que está ali na economia não era tanto a disponibilidade de mais ou menos dinheiro, e sim a taxa de juros. Como as taxas de juros passaram a ser praticamente negativas, houve o que se chama um represamento de liquidez, onde entre o dinheiro está parado no banco e alguém fazer a conta se aquele negócio vai prosperar ou não, ele continuava deixando o dinheiro estacionado. Ou uma coisa que eles começaram a perceber, começaram a comprar, já que o dinheiro, muitos desses bancos e muitas empresas conseguiram um dinheiro barato, eles começaram a comprar ou suas próprias ações ou outros tipos de ativos, né, em outros portfólios, em outros locais. Então houve realmente, se vocês olharem, apesar daquele colapso inicial, do ponto de vista de bolsa, hoje nós estamos no topo em relação a 10 anos em vários mercados. Muito desse dinheiro migrou para esses ativos, pagando sucessivamente cada vez mais caro, né? Quando eu analisei essas ideias, já desde a época do subprime, eu estava já tendo contato com a sociologia econômica, que é uma área dentro da sociologia que ficou um pouco hibernando ali depois dos anos 20, onde na sociologia econômica ela analisa todo o efeito do uso do dinheiro na sociedade, mas não do ponto de vista olhando estritamente da econometria vinda dos economistas. Na sociologia econômica é analisado até que ponto certos arcabouços na sociedade, na área financeira, não são uma construção proposital exatamente para dar todo um nível de confiança e dizer que, olha, as coisas estão funcionando bem. Então, autores mais recentes, porque isso voltou a ser estudado no final dos anos 70, por quê? Porque ao longo entre mais ou menos 50 anos, a bola esteve só com os economistas. À medida que as crises foram aumentando e os discursos desses economistas eles foram se alterando, não, isso não vale mais, isso agora não é assim, isso não funcionou, isso atraiu a atenção de certo grupo de sociólogos, como por exemplo o Granovetter, por exemplo, que começa a escrever artigos dizendo assim, olha, vocês construíram um modelo para que as coisas funcionem segundo essa amarração que todos vocês estão criando, que se trata de a base monetária, como que as taxas de juros se comportam em relação às pessoas, só que partindo do pressuposto que todas as pessoas têm condição de absorver esse conhecimento econômico, coisa que outros economistas já começaram a desconfiar. Por exemplo, quem começou a estudar a teoria dos jogos
começou a criticar, por exemplo, que naquele parâmetro de otimização que você sempre, para o mesmo nível de risco, você procura alguma coisa que te dá mais retorno. Se você tiver o mesmo retorno, quando você for avaliar um tipo de investimento, você escolhe aquela de menor risco. Isso nem sempre é verdade. Não só porque as pessoas têm uma enorme dificuldade em ponderar o que são riscos mensuráveis ou equânimes, né, que tem uma certa paridade, ou a expectativa de retorno está muitas vezes na cabeça da pessoa, ele não consegue exatamente fazer uma conta sobre isso. Ou seja, a grande massa de pessoas age realmente por instinto e não com base na teoria econômica clássica, que fica reservado para os bancos centrais, para a academia onde se estuda a economia clássica e dentro do meio financeiro, que por uma questão de conveniência contrata sempre economistas dentro dessa economia clássica para que todos eles digam mais ou menos a mesma coisa, que é o que vocês observam sempre quando vocês veem o posicionamento de economistas-chefes de grandes instituições financeiras. Eles frequentam as mesmas escolas, fazem as pós-graduações praticamente também nos mesmos centros, como é conhecida a Escola de Chicago, outros locais famosos, Wharton, por exemplo, né, que é um outro núcleo financeiro importante, de maneira que ao longo dos anos, todos eles basicamente saem de grupos bastante restritos, seja das escolas iniciais, seja da pós-graduação, seja dos cargos, muitas vezes, nos organismos multilaterais. É muito comum que você veja autores acadêmicos que se tornam depois presidentes ou do Banco Mundial ou do FMI, que tinham sido secretário do Tesouro, enfim, todos eles passam o mesmo mantra, né, de controle, de que a taxa de juros, da inflação, do desemprego, como se aquilo fosse de fato uma coisa controlável. E aí se começa também a demonização de tudo que está relacionado ao Estado. Não, o Estado é ineficiente, o Estado é muito gordo, tem que fazer um Estado mínimo, coisa que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque como eu disse para vocês, que no começo do século XX, várias pessoas que detinham o capital, e o mundo tinha passado por uma modificação muito drástica nos últimos 150 anos. A gente saiu do meados do século XVIII com uma população praticamente em mais de 90% rural. O tamanho das cidades e a aglutinação de pessoas em cidades era muito pequeno, não chegava a 5%, mesmo nas cidades principais, como Paris, Londres, Nova York, né? O mundo era um mundo agrário. Isso é bastante bem tratado na obra do Eric Hobsbawm, por exemplo, que mostra essa rápida mudança ao longo do século XIX da urbanização e das pessoas estarem bastante juntas, porque elas estavam vendendo o seu tempo, a sua força de trabalho para o dono do capital. Então, no início do século XX, quem detinha realmente o capital começa também a se preocupar que tem que explicar para essas pessoas essas mudanças. Você não dá mais para ficar carregando com uma barra de ouro, uma pedra preciosa, você tem que se desapegar dessas coisas metálicas ou de pedras preciosas e irem para as questões fiduciárias, né? Isso foi um processo longo e que os economistas ligados às instituições financeiras ajudaram muito a criar essa mitologia em torno disso. Porém, os sociólogos que começaram a analisar a parte econômica perceberam que exatamente havia toda uma orquestração para que as coisas funcionassem exatamente como as instituições financeiras gostariam que fosse. Vejam que as próprias crises que foram se sucedendo financeiras, elas nunca foram previstas. Simplesmente você descobre que houve um problema. O próprio subprime, por exemplo, você só descobriu quando realmente aquilo tudo explodiu. Apesar de que nem o Federal Reserve, nem esses grandes economistas PhDs, nem esses acadêmicos, de uma maneira conjunta, existe até um texto bastante interessante, passado um tempo, quando a London School of Economics ela iniciou o ano letivo. Eu vou procurar esse texto que eu devo ter guardado, muito interessante. Tradicionalmente, quem abre o ano letivo na London School of Economics é o rei ou a rainha da Inglaterra. No discurso que a rainha Elizabeth faz, ela faz uma pergunta direta a todo o conselho ali da London School of Economics, dizendo assim: senhores, suas magnificências, como isso não foi previsto, como a teoria de vocês não nos mostrou esse abismo que estava se aproximando. E na tradição britânica, uma pergunta que é feita pelo rei ou pela rainha tem que ser respondida.
Passado algumas semanas, eles respondem uma carta formal para a Rainha Elizabeth, onde eles assumem que os nossos modelos não funcionam mais, nós de fato falhamos. Mas isso foi um dos poucos momentos em que alguém conseguiu encostar esses grandes economistas para dizer, olha, a teoria que vocês montaram de fato funciona muito bem no meio de vocês e no mercado financeiro, mas de fato na economia real não funciona, né? Então, quando eu digo que a questão do teto de gastos, algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas nós seguimos todo um receituário lá atrás e parece que não deu muito certo uma série de coisas no país. Bom, primeiro foram decisões estratégicas, que eu já comentei, totalmente equivocadas. Só no caso da Petrobras, mas isso pode ser refletir em várias empresas estatais, com uma visão estratégica totalmente equivocada. Então já foi um dinheiro jogado fora. Do ponto de vista de questões de obras e a gestão realmente de como essas obras foram direcionadas, seja para a Copa do Mundo, a Olimpíada, também foi outro grande desastre. E a gente sabe que na verdade aquilo foi criado, aquele mantra que ninguém questionava, todo mundo ali que estava envolvido estava muito bem interessado, seja aqueles que queriam ganhar propina, seja aqueles que mexiam com turismo, seja os grandes canais de televisão, todo mundo estava muito interessado naquilo, apesar de que ser muito plausível que restariam todos os elefantes brancos, como eu já citei. Eu coloquei no vídeo anterior, tem uma foto, por exemplo, do estádio de Manaus. Veja a situação de Manaus, né? E você diz, não, mas ninguém podia prever a pandemia. Olha, o Maquiavel sempre disse que o príncipe cauteloso não é porque ali no reino um rio tem propiciado a agricultura ali em volta do rio, ele não vai se preparar para cheias no futuro, fazendo as medidas, as barragens, as medidas de contenção para um dia que vier uma grande cheia, não destrua tudo que tiver ali. É uma questão de precaução, você ter melhorado o serviço, seja de saúde, seja de infraestrutura, e não ficar esperando que um dia a bomba ia estourar. O Jared Diamond, também no livro Colapso e outros, ele também trata disso, da capacidade que as sociedades têm, aquelas que dão certo, de antecipar os problemas futuros, não que elas tenham uma bola de cristal, mas simplesmente dizendo assim, eu tenho que estar preparado para as coisas que em algum momento vão dar errado. E inclusive as questões de pandemias, germes, como ele fala, né, germes, aço e tecnologia, também envolve essa previsibilidade com relação ao futuro. Voltando então à questão do teto de gastos. Se lá atrás, nos anos 90, eu citei que nós saímos de uma dívida em relação ao PIB de 30%, fomos para 55%. E hoje é mais de 90%. Ocorre que como nós passamos a ter um juro real durante muito tempo no Brasil muito elevado, e esse juro real para satisfazer quem? Exatamente o segmento financeiro. Por isso a pressão recente de um aumento absurdo com relação à taxa de juros, mesmo no momento que a gente está tão fragilizado, porque o que eles querem é rentabilizar o dinheiro no curto prazo numa taxa maior do que 2% ao ano, né? Então, ao longo de pelo menos os últimos 25 anos, nós tivemos no Brasil, apesar do juro real ter caído ao longo de década para década, mas ainda assim um juro real muito acima do que é praticado lá fora. Sempre foi muito conveniente, porque vinha dinheiro chamado smart money para o Brasil, naquela metodologia que se chama do carry trade, onde ele trazia o dinheiro, convertia para a moeda local, investia num juro real gordo, fazia novamente a conversão e levava de volta. Nós ficamos refém disso por décadas. Então toda a austeridade foi praticada onde? No desenvolvimento de infraestrutura, seja de saúde, seja de saneamento e educação. Isso ficou estrangulado. Por quê? Porque se dizia, não, você tem que ter uma austeridade fiscal. E a conta está aí, né? E isso a necessidade agora que foi trazida pela pandemia, o enorme dano, inclusive na educação pública, os percalços que nós estamos vendo também na infraestrutura de saúde, isso vai fazer com que esse mantra do teto de gastos seja criticado. E hoje existem economistas nacionais de grande peso, como o André Lara Rezende, por exemplo, que também tem apontado isso. Tanto é que ele hoje não aparece tanto
com ênfase em canais por aí, ou no mercado financeiro, porque eles não querem ouvir esse tipo de abordagem que desconstrói toda essa tal rigidez. Ou seja, foi muito conveniente nas últimas décadas para o pessoal do segmento financeiro dizer não, olha, tem que ter credibilidade, eu quero o juro assim, assim, assado, sendo que o Estado ficava cada vez mais estrangulado para atuar naquilo que o Estado de fato tem que atuar, sem que a iniciativa privada tenha interesse. Vejam o marco regulatório do saneamento, que foi votado recentemente. Onde que eles estão querendo colocar a mão? Só naquelas empresas, naquele filé do saneamento. É claro que eles têm que também atuar como contrapartida com locais menos rentáveis, mas isso não é problema para eles. Eles querem botar a mão numa Sabesp, em várias empresas municipais, e em detrimento eles não vão fazer rede de esgoto lá no interior do sertão, né? Então, o que o Keynes ele apontava, e como eu citei o Larry Summers, o Bernanke tem dito, é que não é para o Estado continuamente estar atuando em segmentos econômicos montando estatais, mas ele tem sim momentos de ruptura, como foi ali na época do New Deal, nos anos 30, e também na ruptura logo após a Segunda Guerra, que o Estado teve que realmente induzir o crescimento até que a confiança voltasse e o dinheiro privado migrasse para outros empreendimentos. É nesse sentido que eu coloco que, como um momento que nós passamos é muito grave, temos que esquecer o teto de gastos, evidentemente estabelecer no que nós vamos investir, isso tem que ser discutido no Congresso, e dizer assim, no que nós vamos investir quanto? Nem que o endividamento assumidamente vá para 200% do PIB. E eu vou gastar nisso, e evidentemente você vai pedir ajuda do Ministério Público, de outros órgãos de controle, como por exemplo, tem uns modelos que eu vou citar no futuro de como você pode controlar isso, quando quem constrói, quem ganha a licitação é o mesmo que vai usufruir daquele concessão por 30 anos. Você acha que ele vai se roubar ou ele vai permitir que haja superfaturamento? E você acopla uma seguradora que tem ela faz a auditoria daquilo e ela ganha um prêmio para isso se a obra não extrapolar um certo valor. Eu vou explicar esse modelo mais para frente. Então é nesse sentido. Não vai valer nada cumprir o teto de gastos e a gente ter milhões de crianças que não voltarão para a escola porque a infraestrutura se provou que é péssima. Os professores, infelizmente, tem muitos bons professores, mas tem vários que estão abaixo daquilo que é a necessidade hoje para o ensino. E você também tem todo um problema de infraestrutura com saúde pública, onde a gente sabe os percentuais de saúde básica e saneamento pelo Brasil. Vai ser muito bonito pagar essa dívida de 5 trilhões que vence em média em 3 anos e meio e ficar sem o dinheiro para fazer esse tipo de indução de melhoria na infraestrutura e nas coisas que a iniciativa privada não quer botar a mão. Ela é muito boa, por exemplo, para montar ONGs no setor de educação, por exemplo, e ficar dando peteco no que acha que é a escola maravilhosa, que tem que aumentar o custo por aluno, etc. e tal. Sempre, quando eu já vi vários desses especialistas que fizeram seus doutorados em países da Europa e querem pegar métricas lá de fora para encaixar aqui no Brasil e dizer, não, a educação tem que ser desse maneira, desde que o Estado, aí sim, eu quero mais dinheiro do Estado, assim por favor. Então espero que tenha sido já uma explicação melhor do que o vídeo inicial e eu vou continuar tratando sobre esse tema oportunamente.